Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no nosso canal Valmac Fóruns. Turma, hoje a gente vai fazer uma receita de pizza usando farinha integral. Alguns amigos nossos vêm perguntando quais são as farinhas que a gente pode acrescentar para dar uma personalidade, para dar um sabor na nossa pizza. Então hoje aqui a gente vai fazer uma receita usando alguns processos, alguns métodos aos quais a gente já conversou e já viu aqui no nosso canal, e hoje a gente vai brincar um pouco com essas possibilidades, mostrando que o céu é o limite, que a gente tendo o controle do processo, da técnica, a gente pode fazer inúmeras situações. Por isso que eu falo para vocês sempre, o interessante não é tanto receitas, e sim processos, métodos. Através disso vocês vão tendo mais conhecimento. Tendo mais conhecimento, aí o céu é o limite. Hoje nós vamos fazer então uma massa estilo napolitano usando farinha integral. Também é um produto do Moinho Orquídea, aqui de Caxias do Sul, assim como a farinha artesanal. Hoje nós vamos fazer essa receita usando uma proporção de 20% de farinha integral. Lembrando, pessoal, que farinha integral é farinha de trigo também, tá? Só que ela está num outro estado, digamos assim. Vamos fazer uma comparação. É como se fosse gelo e água. É tudo água, só que está num outro estado. Farinha integral trigo também é farinha de trigo, só que num momento diferente, digamos assim. Ela é uma farinha, vamos usar essa expressão para que todos entendam, ela é uma farinha mais grosseira, mas ela é uma farinha extremamente saborosa, ela é extremamente rica em fibras, então ela te dá uma personalidade, ela te dá um resultado bem interessante na tua receita, e é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, então aqui, turma, o que a gente vai fazer? É como eu falei, hoje a gente vai fazer uma massa usando 20% de farinha integral. Então eu tenho a farinha integral aqui, nós vamos fazer uma esponja para potencializar o nosso fermento, para ajudar o processo todo da nossa fermentação. Nós também vamos utilizar na outra parte da receita, na farinha de trigo, nós vamos fazer a autólise. Essa que a gente já fez em alguns vídeos atrás aí. Então nós vamos estar unindo dois processos diferentes, o de autólise junto com a esponja. Eu costumo fazer, quando eu faço usando farinha integral, geralmente, pessoal, eu costumo fazer a esponja apenas da farinha integral, para potencializar bastante essa fermentação, para depois sim a gente unir na outra parte. Então aqui a gente vai fazer uma massa com 500 gramas, então eu vou estar utilizando aqui, vamos ligar aqui a nossa balança, eu vou estar utilizando aqui 100 gramas de farinha integral. Então a gente pesa aqui na nossa balancinha 100 gramas e ok, 100 gramas de farinha integral. Aqui então, para essa esponja, pessoal, qual que é o processo agora? Eu vou usar a mesma quantidade de farinha integral, a mesma quantidade em peso em água, com todo o fermento já da receita. Então vai ser a farinha integral, todo o fermento da receita com 100 gramas de água. Aqui, pessoal, eu vou estar usando 2 gramas de fermento. Por que 2 gramas aqui? É como eu falo nos últimos vídeos para vocês. A gente ainda está no inverno aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está com uma temperatura de 10 graus. Então a gente dá uma forcinha a mais no fermento para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Então aqui eu tenho 2 gramas de fermento, vou misturar a quantidade total para que a gente potencialize bastante essa nossa esponja. Aqui a gente vai
misturar então. E agora, pessoal, aqui eu tenho 100 gramas também de água, na temperatura ambiente, que aqui no nosso caso está bem frio. E eu vou acrescentar toda essa parte aqui também. Agora é só a gente misturar aqui. E qual é o tempo que eu tenho que deixar essa esponja trabalhando, digamos assim? Aí depende muito da temperatura ambiente de vocês. Geralmente, tá, pessoal, eu costumo fazer a esponja e deixar ela em temperatura ambiente. Não costumo botar ela para fermentar ou coisa parecida. Aqui, na nossa situação de 10 graus de temperatura ambiente, ela vai demorar aí por volta, para ela estar no auge, digamos assim, da potencialidade dela, ela vai demorar por volta de umas 2 horas para que isso aconteça. Agora, lógico, se você está num lugar mais quente, como no restante do Brasil, você vai conseguir uma esponja utilizando essa quantidade de fermento para essa quantidade de farinha, talvez em 1 hora, 1 hora e meia. Tá bom, pessoal? Então aqui ela vai ficar assim, é assim mesmo que ela vai ficar, ou seja, ela tá uma massa bem cremosa, digamos assim, tá? Então aqui, lembrando, eu tenho apenas a farinha integral, o fermento e uma parte da água. Outro detalhe, pessoal, essa receita aqui, para quem já acompanha os nossos vídeos aqui, sabe que geralmente eu trabalho com 63% de hidratação nas minhas pizzas estilo napolitano. Usando a farinha integral, a gente vai aumentar um pouquinho mais essa hidratação, porque como eu falei, ela tem umas partes mais fibrosas, então ela requer um pouquinho mais de água. Então, para essa receita aqui, a gente vai estar usando, numa hidratação total, 65% de hidratação. Bom, feito isso nesse primeiro processo aqui, galera, então agora a gente vai deixar a nossa esponja, ela vai dobrar ou talvez até triplicar o volume dela e a gente vai deixar ela aqui, temperatura ambiente, e ela vai fazendo a parte dela ali. Agora, galera, então nós vamos para a segunda parte da nossa receita. Bom, pessoal, então agora dando seguimento na nossa receita hoje, a qual a gente está fazendo aqui uma pizza estilo napolitano, usando uma porcentagem de farinha integral, a gente vai fazer a autólise agora da nossa farinha de trigo. Então, qual é a proporção que eu vou usar? Foi o que eu falei antes para vocês. A gente vai estar trabalhando aqui com 500 gramas de farinha de trigo. No nosso caso aqui a gente está usando a farinha artesanal, aqui do moinho Orquídea, que hoje é, como eu falo para vocês, eu acho que no cenário nacional não tem um custo-benefício melhor que esse. Então aqui, pessoal, a gente vai estar fazendo a autólise. A gente já trabalhou com a autólise aqui em alguns outros vídeos. Aqui eu estou pesando, tá, pessoal? 500 gramas então de farinha de trigo aqui, e aqui a gente vai apenas misturar neste primeiro momento a farinha e o restante da água. A gente vai misturar aqui e vai deixar o glúten, vai deixar a água, vai deixar a farinha, vai deixar o amido fazer a parte dele. Qual é o tempo dessa autólise? Bom, pessoal, aí é aquilo. Tem autólise de 2 horas, de 4 horas, de 6 horas, de 12 horas, depende muito do que vocês estão buscando, como a gente já falou em outros vídeos. Nós aqui, por uma questão climática, por uma questão da onde a gente está hoje, que está um dia bastante frio aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos fazer uma autólise aqui por volta de 4 horas. Então a gente vai misturar o restante da água, aqui seriam 290 gramas. E aqui, pessoal, é aquele trabalhinho gostoso de literalmente botar a mão na massa. Aqui a gente vai misturar a farinha de trigo com a água, para depois a gente unir a nossa esponja de farinha
integral com a nossa massa aqui da autólise. Bom pessoal, o processo é esse, a gente vai misturar a massa aqui, essa farinha e essa água, e daqui a pouquinho a gente volta de novo. Bom, então aqui pessoal, a gente acabou de misturar a água e a farinha. A nossa massa, ela fica assim, nesse estado aqui. Então agora a gente vai acondicionar ela aqui. Vamos no decorrer aqui dessas 4 horas fazer algumas dobras, fazer algumas movimentações com ela, mas ela vai ficar assim. Provavelmente, quando a gente voltar daqui a pouquinho, ela já vai estar em ponto de véu, e é aí, nesse momento, que a gente vai fazer a fusão, a união da esponja, que está aqui fermentando, e da nossa massa com autólise. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Bom pessoal, então agora passou-se 4 horas do início da nossa autólise e mais ou menos por volta de 4 horas do início, no qual a gente tinha começado a fazer a nossa esponja. Então percebam que a nossa massa aqui está uma massa completamente lisa. Então a gente esperou 4 horas, fiz alguns movimentos nela, algumas dobras como a gente já havia feito num outro vídeo, tá? E aqui pessoal, então tem a nossa esponja. Então aqui temos a nossa farinha integral, toda a porcentagem do fermento e a mesma quantidade de água. Então pessoal, agora aqui dentro do bol, a nossa massa que a gente começou fazendo a autólise, todo o volume de sal e toda a nossa esponja. Então nós vamos misturar agora todos esses ingredientes, bom, e vamos terminar a solda, para depois sim deixar ela finalizando para fermentação e depois a gente fazer as nossas pizzas. Então percebam que aqui é aquele movimento também, tá pessoal? Percebam como é que ela fica aqui. Agora é só unir as duas massas e daqui a pouquinho a gente volta de novo. Bom, então aqui galera, está completamente homogeneizado a parte da farinha de trigo, o qual a gente fez a autólise, e a nossa esponja, qual a gente fez com a farinha integral. Então ela está aqui, toda ela bem homogeneizada. A gente vai dar um tempinho para ela fazer um descanso aqui e daqui a pouquinho eu já mostro o resultado final para vocês. Bom galera, então agora passou-se 20 minutos do tempo inicial, qual a gente misturou a nossa massa de farinha de trigo com autólise e com a nossa esponja, qual a gente fez com a farinha integral. Olha que massa mais linda que ficou. Percebam que ela está num ponto de véu. Olha só que massa mais linda, tá? E já dá para perceber também um aroma todo especial. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai porcionar por volta de 300 gramas, 280 a 300 gramas, e aí a gente vai finalizar a fermentação dela. No meu caso aqui, eu vou deixar fermentando 24 horas fora da geladeira, volto a dizer, por essa questão climática a qual a gente se encontra aqui. Então agora a gente vai pegar a massa e vamos deixar fermentando por 24 horas. E daqui a pouco mais a gente está aqui de novo e vamos mostrar o resultado aqui no nosso forno Valmac 45. Galera, até daqui a pouquinho. Oi turma, tudo bem? Então assim, ó, dando seguimento no nosso vídeo inicial, no qual a gente está fazendo a nossa massa estilo napolitano, usando uma parte de farinha integral, passou-se praticamente 30 horas. Deem uma olhada como ficou a nossa massa aqui, pessoal. Olha só, uma massa bem leve, fermentada no ponto certo, com um aroma muito interessante. E agora eu convido vocês para vir comigo e fazer essa pizza no nosso forno Valmac 45. Vem comigo. Aqui, pessoal,
eu vou estar usando a sêmola Artigianale, também da mesma linha da farinha do Moinho Orquídea. É uma sêmola espetacular, ela tem uma coloração amarelo bem fraquinho, tá? Ela é uma sêmola muito interessante. E aí às vezes as pessoas me perguntam, mas na verdade o que eu consigo fazer com a sêmola? Claro que aqui a gente está usando ela, por ela ter um granulado um pouquinho mais grosso, vamos usar esse termo, para abrir as nossas massas. Mas na verdade com a sêmola você consegue fazer pasta, ou seja, massa de grano duro. A base da massa de grano duro que a gente vê é feita com sêmola. Então, mais um produto aí do Moinho Orquídea, qual a gente vai estar trabalhando aqui. Então eu vou espalhar a minha sêmola aqui na bancada e agora a gente vai trabalhar a nossa massa com 20% de farinha integral. Aqui a gente vai deixando ela cair no potinho, de uma maneira também. Olha só que massa espetacular, pessoal. Olha só que coisa mais linda. E aqui, pessoal, é aquela história, abrindo de uma maneira bem tranquila, bem didático, com calma, respeitando as bordas, abrindo de uma maneira bem tranquila, sem pressa, sem correria. Aqui a gente vai abrindo, lembrando que essa massa aqui então, ela foi feita em dois processos. Ela foi feita autólise com a farinha de trigo e ela foi feita uma esponja com a farinha integral, lá no início do vídeo. E agora estamos aqui. E olha que leveza desta massa. Então vamos lá. Aqui agora a gente entra com o nosso molho de tomate latte. Espalhamos por toda a nossa superfície. Aqui é aquele trabalho também de calma, de paciência, curtindo o momento, aproveitando. Aqui. Essa aqui então eu vou usar uma parte de mussarela de búfala e uma parte de mussarela tradicional. Aqui. Essa pizza, na verdade, depois a gente vai fazer um acabamento com ela com rúcula e um pouco de queijo provolone para dar aquele resultado um pouquinho mais defumado. Então aqui agora a gente dá um fiozinho de azeite de oliva. Vamos verificar a temperatura do nosso forno Valmac. Ele está a 360 graus. Vamos pegar a nossa pá aqui também na nossa linha. Passar um pouquinho de sêmola aqui também. E agora vamos colocar no nosso forno Valmac. Aqui. Tá. Olha só que massa fantástica, pessoal. Assim. E vamos lá. Forno. E agora a gente espera aí uns 2 minutinhos e meio por aí e já vai estar pronta a nossa pizza. Vamos aguardar o resultado aqui.
Bom, pessoal, passou-se aí por volta de 2 minutos, 2 minutos e meio. Vamos ver como é que está a nossa pizza aqui agora. Olha só, pessoal, que pizza. Olha só. Se vocês pudessem sentir o aroma e percebam a crocância dela. Olha só, pessoal, o resultado fantástico. Tem um aroma todo especial. Vamos dar uma olhada como é que ficou nossa massa aqui. Olha só que coisa mais linda. Olha só, perfeito, perfeito. Agora aqui para finalizar, turma, agora aqui vamos entrar com a nossa rúcula para dar toda esse charme nessa pizza, que não deixa, claro, de ser uma pizza até, vamos usar essa expressão, né? Bem saudável aí e bem leve também. Agora aqui a gente coloca aqui, vamos colocar um pouco de parmesão para dar aquele acabamento um pouquinho mais defumado, um pouquinho mais de azeite de oliva e está finalizada a nossa pizza usando 20% de farinha integral. Eu ontem já coloquei algumas coisas nas minhas redes sociais e a galera já me questionou, já perguntou: Marcos, eu consigo fazer uma pizza estilo tradicional, com borda, recheada, usando este processo, usando essa farinha integral também? E eu falei que sim. E aí o próximo vídeo que nós fizermos, então, eu vou fazer uma massa do estilo mais tradicional, com borda, para a gente também usar a farinha integral também. Tá, pessoal? Então o vídeo vai ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui. Lembrando sempre, curte o nosso trabalho, compartilha, dá like, sugestionem temas para nós, críticas, avaliações. Estamos aqui para aprender um pouquinho com vocês e ensinar alguma coisa também, a qual venha somar em todo mundo. Muito obrigado a todos que têm nos apoiado nas nossas mídias sociais e vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.